Pessoal, essa área, né, de ambientação, de decoração, de eventos, é uma área que segue muitas tendências, né? Então eu pedi para as meninas agora irem me mostrando algumas coisas, dar nomes, né, às peças para vocês conhecerem e tal, algumas peças. E aí eu já comecei questionando para elas, né, esses vasos aqui, há uns, Fernanda, Bruna, uns 3, 4 anos atrás aí, né, tinha... como vaso de pedraria. É, O pessoal chama vaso de pedraria, tem esses que são com pedrinhas, tem outros que são com pérolas. Isso foi uma aposta de uns 2 ou 3 anos atrás, né? Ele foi bastante tendência naquela época, mas a gente mesmo só tem essas peças porque a gente ficou um pouquinho com o pé atrás em relação a isso. Né? Porque foi uma moda, né, Fê? Passou, né? Passou, muito rápido. né? Tanto é que eles estão lá em cima, né? Já não estão mais no... que de vez em quando olha e ainda se encanta por um vaso desse, né? Porque tem gente que gosta, né, que... Então, não quer dizer que uma coisa não é tendência que não vai ser usada, né? Uma coisa mais clássica, né? Então, ela gosta daquilo, a gente, né, mantém isso no estoque. Geralmente, quando a gente vai fazer uma compra na feira, a gente observa muito isso, né? Não adianta a coisa ser só tendência no momento. A gente tem que apostar naquilo ali. Ver que aquilo vai nos gerar uma possibilidade de locar a peça até o desgaste dela e a gente ter também... conseguido tirar o nosso investimento, porque uma empresa de locação ela sobrevive assim. E elas estavam contando, né, que é um investimento bem alto, né, essas peças, são peças caras e tal, então elas têm também elas colocam um preço, né, de reposição dessa peça no contrato, né, caso aconteça alguma coisa alto, justamente, né, por causa do valor, né, do valor, não só o valor pecuniário, né, o valor de dinheiro, mas também o valor afetivo, né, a Bruna estava contando que a Fernanda se apaixona, se apega pelas peças. Na verdade, eu prefiro que o cliente me entregue a peça intacta. Eu não gostaria que nenhum cliente pagasse a reposição de peça. A gente põe o preço um pouco mais alto do que realmente a peça vale, justamente por causa disso, porque tem a questão do tempo que a gente vai ficar sem a peça, né, que a gente já tinha adquirido. Há uma questão de que num stand, quando tu faz uma compra, tu não compra uma única peça, tu tem um limite de gastos naquele stand para te poder comprar, adquirir a peça. Então, por exemplo, às vezes tem stand que é 4, 5 mil, tu precisa gastar 4, 5 mil dentro do stand numa feira para poder trazer o material que tu quer. E também porque as peças, elas nas feiras, às vezes é uma única peça. Ela não vai voltar, na próxima feira eu vou conseguir aquela peça de novo. Né? São coleções, então isso dificulta muito da gente, por exemplo, quebrar um vaso, que é uma coisa que a gente gosta muito, ou que está saindo bem na nossa empresa, e aí a gente acaba ficando sem aquele material. Né? E às vezes eu não sei também, né? Ele faz parte também de um jogo, né? De um conjunto, né? Como elas têm aqui. Até se vocês puderem falar um pouquinho as lanternas lá em cima. Sim, são lanternas. Lanternas e aqui. A gente tem assim esses estilos, né? Que são lanternas mais tem lá também, chão, lá, que né? é de área externa. E aquelas ali também. As pequenas e tem tudo isso aqui são lanternas, ó. Lanternas de vários estilos, né? Essa aqui é uma lanterna de bambu. Aí nós temos outras aqui que são esse estilo de lanterna também, que são lanternas muito bonitas, que tanto dá para colocar no chão, né? Às vezes o cliente quer montar um ambientezinho como esse aqui, ó. E aí ele quer colocar umas lanternas que fica bonito, né? E aí ele faz essa composição. Tem outras ali, tipo casinha ali. Sim, tem vários. Os baús também estão em alta, né? Pelo que eu tenho visto. Não sou especialista, mas as meninas estão falando, olha aquele tamanho daqueles vasos lá, ó, pra vocês terem uma ideia, né? Já tá bem lá no alto. Mas tem que ter peça maior, Bruna, menor. Tem que ter de tudo. Peça para mesa, peça para composição de chão, peças para as pessoas colocarem embaixo da mesa, às vezes, ou para compor num lounge, num lugar que seja um ambiente instagramável, que agora eles chamam, né? A gente precisa ter essa versatilidade, assim. E cores também? Elas estavam falando, né? Sim, uma das coisas que tá bem em tendência são esses materiais naturais aqui, ó. Tudo que é de material natural, né? De bambu, de fibra, de madeira, cestaria, de taboa. Isso na feira esse ano foi muita tendência, né? A gente teve muitos materiais, ó. Isso aqui, ó, são coisas importadas. Esse aí é uma peça para que serve para suporte de doce. Isso aqui, na verdade, na feira a gente viu ele tanto numa parede como ele como suporte de doce. Né? Doce, fruta. No Réveillon a gente locou bastante pro pessoal colocar fruta. Né?
Então isso foi uma aposta bem grande. Isso aqui é um material que ele vem de fora, ele não é daqui, né? Ele é importado. É interessante, né, essa coisa do processo criativo e tal, né? Porque a Fernanda estava me falando que eles começaram como uma empresa que locava puff, Sim. né? Fizeram puffs, produziram puffs para alocar. A gente fazia né? puff e malha. E onde é que estão os puffs hoje em dia, né? A gente né? Quase extintos, né? Na verdade, Começaram. A gente transformou eles agora com essa pegada do industrial que teve. A maior parte do nosso acervo de puff não é mais aquele puff padrão, quadradinho, coisa e tal. A gente tem muito puff que a base é em ferro e ele tem uma capinha mais curta em madeira, em sarja. O industrial veio com tudo, né? Então a gente tem muito desses materiais de linha industrial, que é o material que a gente consegue produzir aqui mesmo dentro do galpão, né? A produção praticamente dos puffs são todas nossas, desde a parte estrutural do puff até o revestimento, toda a gente que faz. Esse aqui tem uma pegada meio mais oriental, sim, ou não? Sim, assim, sim, é, mais né? Uma coisa mais chinês, chinês, japonês, né? E tem essa procura, assim, por temas aqui, assim, se tem cliente que procura, eu quero fazer um evento com essa pegada, ou mistura muito, mais mistura. Tem mais mistura aqui, o nosso cliente pelo menos, né? A gente, quando a gente vai fazer o nosso processo de compra, o que a gente avalia? O material que converse com as nossas peças já do nosso acervo, que o cliente possa fazer essa mistura, que acompanhe a tendência que está indo no mercado, que esteja dentro de um valor, porque a gente tem que colocar um valor de locação que ele é proporcional ao valor da peça, então ele não pode fugir muito disso. Se é uma peça muito cara, ela pode ser a peça mais linda da tendência e tudo, mas se for uma peça muito cara, a gente acaba não trazendo porque a gente sabe que não vai ter saída, né? Então não é um investimento bom. E a gente analisa tudo isso. Então, assim, as peças elas têm que se conversar. Eu posso jogar um vermelho com um rústico, com tudo que ele vai conversar. Aqui a gente aposta bastante na questão do rústico, porque é uma coisa que a gente viu aqui, ó, nessas peças, por exemplo. Nessa linha aqui, ó, que é umas peças que ela sempre tem que estar saída. Sempre, sempre, sempre. Ou então ela tem transformação. Por exemplo, se eu não quiser usar mais essa peça nessa cor, eu tenho a possibilidade de pintar ela e substituir ela por uma outra cor que esteja com tendência no momento. Então todas essas... E outra coisa que a gente observa muito é a questão de durabilidade do material. Se é uma peça que ela é muito frágil e que periga no primeira entrega, a gente já tem a possibilidade de perder a peça, a gente não investe. Em questão de tendência, teve uma época que estava muito em alta a cerâmica. Cerâmica azul, cerâmica portuguesa, né? Cara de... Tudo teve muito em alta. Mostrar e como eu te falei, tem clientes que vêm aqui, eles são fascinados, às vezes eles vêm até com a possibilidade de escolher outras coisas, eles escolhem aquela peça ali porque eles gostam muito. Elementos pendurados também, que estava muito em alta em feira, de questão de aéreo, de luminária aérea, tudo isso é bastante tendência também. Hoje em dia, se você olhar, os eventos, eles são muito feitos para cima também, né? Não é só em cima de mesa ou coisa e tal. Mas os elementos naturais é o que a gente tem bastante aqui e o que tem bastante saída e é o que o pessoal gosta, porque aqui em Florianópolis mesmo, como é uma região de praia, e mesmo assim tem a parte da zona que é mais campo, assim, né, mais... o pessoal gosta muito de fazer eventos na serra e eu acho que o material que a gente tem, eu acho que ele conversa em todos esses ambientes. Tava olhando aqui, né? Isso aqui é bem pegada industrial, né? Sim. Aqui, esse aqui, né? Esse tudo... aqui. As roldanas que elas Sim, usaram aqui para pendurar, né? Fazer esse aéreo aqui. São bem essa pegada, né? Às vezes a pessoa pode até olhar e dizer assim, que sacada boa, mas isso é tudo inspirações de feira. Tudo que a gente vai nas feiras e vê e acaba trazendo, porque tem uma saída legal, a gente também sabe, né, que o cliente às vezes vai em busca disso, eles querem o diferente também, né, querem as possibilidades diferentes e às vezes uma noiva casa e ela não quer fazer igual da outra, então ela quer algum elemento diferente no casamento dela. E hoje em dia com o mini wedding mesmo, eu acho que isso é uma proposta bem que vai ficar, porque tem que ter um diferencial, como é um evento com um número de pessoas reduzido, né? Então eu acho que isso é uma questão de tendência. Às vezes é um objeto que vai marcar o casamento ou a festa, né? E o corporativo, né? A pegada assim hoje do evento técnico-científico, evento de negócios e tal, também com essa pegada assim mais industrial, mais da natureza, de não ter mais arranjo de flor, não ter mais não, né? Mas diminuir muito, de ter a coisa plantada. Eu vejo também o pessoal trabalhando muito com a juta, com a corda, com
que vocês têm visto aí? O que vocês acham que é... Evento corporativo, eles observam a questão de decoração também e vai mais ou menos para uma mesma linha. Só que É porque ele não é um evento que investe tanto, né? mas parte floral. Mas é tudo mais, como é que eu vou dizer, com um pouco mais de simplicidade, que eu digo, né? Não que o evento vai ficar feio ou coisa e tal, mas, por exemplo, eles não querem muitos detalhes, né? A coisa tem que ser um pouco mais objetiva, né? O material tem que ser funcional, tem que dar conforto, né? Evento corporativo, geralmente ele quer assim, ó, na área de, por exemplo, a gente que monta lounge, às vezes de área de lazer, ele quer o conforto para a hora que as pessoas saírem da área do palestrante lá, alguma palestra que está assistindo, e ir para uma área de lazer, ela tem conforto. E aí esse tipo de evento que investe em quê? Investe na iluminação, investe em imóveis? Bistrô, bastante, puff, sofá, lounge, montar um lounge confortável, às vezes a pessoa olhar um e-mail, sentar, fazer um coffee break. Quando é um evento científico, essa parte que é uma parte de festa mesmo, é no final. Último dia lá vai ter uma festa que talvez seja restrito para algumas pessoas, mas vai ter uma festa. Então aí sim, aí envolve toda a parte de mesa posta, de arranjo, cenografia, essas coisas todas. Mas do contrário não, eles investem muito nessa parte de um conforto para o seu cliente, né? O que a gente vê muito quando a gente vai montar um evento corporativo, eles investem mais em questão de telão, dessas coisas, né? Parte mais, né, de audiovisual do que qualquer outra coisa. Fazem muito essas plotagens, eles querem que os patrocinadores apareçam, esse tipo de coisa que eles fazem. A gente tem uma festa que a gente faz, que é a festa da CATS, que todo ano a gente faz, que é a festa de final de ano, e eu acho que esse ano vai ser uma das primeiras que a gente não vai fazer, porque não, né, é uma festa para 400 pessoas. Tem algumas coisas pontuais que o próprio gerente da empresa, ele não gosta, então a gente já sabe. Não pode ter vela, não pode ter arranjo que fique atrapalhando, ele não gosta que pareça um casamento, então a gente já sabe. Tudo isso é quando a gente faz o briefing, a gente faz a análise do cliente para ver o que realmente o cliente está nos solicitando, né? Mas é um evento corporativo, eles gostam da festa. A gente veio com essa proposta para eles, porque eles não tinham, de um grande lounge para deixar as pessoas mais à vontade, porque era um evento muito engessado, né? Ele era um evento todo mundo sentadinho naquelas cadeiras, depois aí comia, bebia e não tinha o que fazer. A gente construiu um grande lounge para eles, e a partir do momento que a gente fez isso, eles adoraram a festa. Nesse mesmo evento da CATS mesmo, eles fazem umas ilhas de entrada, bem na entrada do evento, então a parte do buffet geralmente é na ACM, né? Então é do Estilos. Eles fazem ilhas de entradinhas para as pessoas, mesas de frios e tudo para as pessoas na confraternização do próprio lounge ali, né? Na mesma posição dos lounges. E depois, em sequência, já vem uma grande mesa de doces, que daí ela sempre é uma mesa, assim, que é a parte mais vistosa do evento, né? Porque a gente não tem muitos outros elementos para trabalhar ali dentro na parte de decoração. Então, a mesa de doces sempre é uma mesa com mais visibilidade. A gente trouxe para eles também, indo para essa pegada do industrial, uma outra forma deles mostrarem os patrocinadores. Então a gente desenvolveu uma estante estilo backdrop para eles, onde elas ficavam em plaquinhas, né? Todos os patrocinadores e logos da Cates e da Melita, enfim, dos patrocinadores do evento, que ficou diferente do que simplesmente um banner lá mostrando quem são. Então ficou um painel de divisão do salão, onde de um lado era um backdrop que eles podiam fotografar ali, né? Tinha então um espacinho instagramável. Exatamente, né? Um espaço instagramável para isso, para eles fotografar, para que fique mostrando os patrocinadores. O que acontecia? Eles não tinham um espaço para bater uma fotografia naquele evento. Ou era na mesa, ou era, né? Então, depois que a gente começou a fazer esse grande lounge, né? Que todo ano ele é um pouquinho diferente, eles gostaram muito daquela proposta. A questão do backdrop também foi um diferencial, né? Porque fez uma divisão para o salão, nos ajudou na nossa decoração e eles amaram, assim, sabe? No entanto, que quando a gente vai recolher, porque esse é um evento que a gente faz o recolhimento pós-evento, a gente tá tirando as coisas da mesa e eles estão pedindo a florzinha, né, do arranjo, eles estão levando as flores do arranjo, as suculentas que a gente bota na mesa estão levando, e como aquilo pra gente é do cliente, a gente não se opõe. O cliente pode levar, né? As peças que eles... Porque aquilo já estava dentro do orçamento, então a única coisa que a gente pede para eles, não, a peça, o vasinho tu deixa, mas a flor pode levar.
Então agora eu pedi para a Bruna conversar com a gente, né, já que ela é responsável aqui pelo processo todo administrativo, gerencial, burocrático dessa empresa, né, que ela conte um pouquinho como é que é todo esse processo. O cliente chega aqui, quando é um cliente como eu, por exemplo, né, sem um projeto, sem uma ideia, elas me explicaram que elas têm essa mesa aqui, que vão ajudando o cliente, né, a escolher as peças, a montar e aí tira do lugar, coloca, como é que é isso, Bruna? A gente geralmente deixa essa mesa mais vazia, né? E aí o cliente vai experimentando, vai colocando, vai pegando peça do acervo, vai experimentando. Então quando ele chega numa composição que ele agradou, que ele gostou, aí ele fala assim, tá, então eu quero um orçamento de todas as peças que eu coloquei aqui. Às vezes ele quer a mesa, inclusive, ou outras mesas de composição, enfim. Quando ele chega na configuração final dele, a gente monta um orçamento e passa para ele, né? Quando o cliente não vem aqui, que ele já conhece o acervo, ele só pede, né, ou por WhatsApp ou por e-mail, enfim, ele pede a quantidade de peças e quais peças ele quer. Nosso processo de contratação, ele, depois que o orçamento é aprovado, né, a gente pede uma porcentagem para reserva e depois, até a semana do evento, o cliente tem que depositar o restante que ficou acordado, né, para finalizar. E aí a gente faz a entrega, a gente tem um valor mínimo de locação para entrega, abaixo desse valor precisa retirado aqui, tem algumas configurações assim. Então agora eu pedi para a Bruna conversar com a gente, né, já que ela é responsável aqui pelo processo todo administrativo, gerencial, burocrático dessa empresa, né, que ela conte um pouquinho como é que é todo esse processo. O cliente chega aqui, quando é um cliente como eu, por exemplo, né, sem um projeto, sem uma ideia, elas me explicaram que elas têm essa mesa aqui, que vão ajudando o cliente, né, a escolher as peças, a montar e aí tira do lugar, coloca, como é que é isso, Bruna? A gente geralmente deixa essa mesa mais vazia, né? E aí o cliente vai experimentando, vai colocando, vai pegando peça do acervo, vai experimentando. Então quando ele chega numa composição que ele agradou, que ele gostou, aí ele fala assim, tá, então eu quero um orçamento de todas as peças que eu coloquei aqui. Às vezes ele quer a mesa, inclusive, ou outras mesas de composição, enfim. Quando ele chega na configuração final dele, a gente monta um orçamento e passa para ele, né? Quando o cliente não vem aqui, que ele já conhece o acervo, ele só pede, né, ou por WhatsApp ou por e-mail, enfim, ele pede a quantidade de peças e quais peças ele quer. Nosso processo de contratação, ele, depois que o orçamento é aprovado, né, a gente pede uma porcentagem para reserva e depois, até a semana do evento, o cliente tem que depositar o restante que ficou acordado, né, para finalizar. E aí a gente faz a entrega, a gente tem um valor mínimo de locação para entrega, abaixo desse valor precisa retirado aqui, tem algumas configurações assim. E a questão de montagem, desmontagem, aí vocês fazem lá, acordam com o cliente também, de acordo com o lugar também, né? A gente sempre faz algumas perguntas. Tem lugares que a gente já sabe, né, que o recolhimento é na madrugada, então, ou num domingo, ou num feriado, enfim. Quando acontece assim, a gente já alerta o cliente, né, que a gente sabe que o local pede, às vezes o cliente não sabe. Fica tudo acertado, o dia da entrega e o dia do recolhimento. Às vezes tem uma taxa, às vezes não tem. Quando atinge o nosso valor mínimo, geralmente a gente não cobra frete. Tem algumas coisas assim, para dentro de Florianópolis, né? O processo de entrega não é só uma entrega, a gente posiciona se o espaço já estiver livre. Instalação de aéreos, essas coisas os meninos já fazem quando tem um lustre, tem um aéreo ou tem um biombo, tem um material que precisa ser montado no local. Os meninos fazem isso. Por exemplo, esse aéreo mesmo, que é uma coisa que às vezes o cliente ele pede sem instalação. Às vezes ele não tem a mínima ideia de como é feita uma instalação, mas a gente dá a opção para ele, que a gente pode instalar. Claro que isso tem um custo, né, para instalação. Mas às vezes é mais viável ele embutir isso já no orçamento da entrega do que ele contratar um freelance para ficar lá e fazer essa instalação para ele, né? Não vai se comparar um preço de um freelance uma instalação de um material desse. Lustre, por exemplo, a gente tem lustre de cristal, então esse lustre a gente não permite que outras pessoas instalem. Isso a gente tem que instalar, porque como é uma peça cara e delicada, tem que ter um certo cuidado para fazer a instalação. Algumas coisas que são muito frágeis, a gente prefere fazer a instalação e a gente nem dá a opção para o cliente de não ser a gente que instala, né? A gente já faz dessa forma.
O processo, como a Bruna está falando de locação, todas esse nosso material aqui, a gente tem ele todo cadastrado num sistema. Então, quando o cliente pede o orçamento, vai o orçamento lá bonitinho. Agora o nosso sistema até vai com a fotinho do produto, né? Então, para o cliente ter bastante clareza do que o material que ele está solicitando. E no caso até de ele, né, pedir um orçamento, ficou alto, ele querer tirar alguma coisa, eu acho que isso facilita para o cliente. Mas é um processo muito simples, né? Se o cliente quiser vir aqui, ele pode vir aqui fazer a escolha das peças. Se ele não quiser também, ele pode olhar pelo Instagram, pelo site, né? Então o cliente não necessariamente tem que vir aqui, inclusive para fazer pagamento. Se o cliente não quiser fazer pagamento aqui, a gente gera boleto, a gente arruma uma forma dele fazer o pagamento, né? Agora, na época de pandemia, eu acho isso muito importante até. Às vezes o cliente não quer ter contato físico com ninguém, não quer, liga, a gente faz todo o processo de atendimento, acorda com ele como vai ser feito, entrega, tudo, né? Recolhimento. E aí sim, aí a gente... Faz um contrato, né, Fê? Faz um contrato. Sim, serviço, né? Hoje a gente trabalha dessa forma, né? Que a gente prefere que o evento ele seja pago até a data do evento. Porque às vezes foge do controle da pessoa uma festa. Então, para não dar problema, pra gente não ter problema com ninguém, a gente prefere. Por isso que a gente faz. A gente geralmente pede 30% na contratação e 70% o restante do pagamento até a data do evento. O restante do pagamento que eu digo, por exemplo, uma noiva que veio aqui e me contratou hoje para fazer um casamento em dezembro, ela vai me pagar 30% hoje se ela fechar comigo hoje. E o restante ela pode me pagar pingadinho até a data do evento um dia dela, antes não do tem evento. problema. Né? A nossa prioridade é sempre essa: entregar um bom trabalho, que o cliente fique satisfeito, que ele nos indique, que ele volte, que ele, né, que ele se surpreenda, que eu acho que numa festa isso é o mais importante, né? Mas o processo ele é simples, ele é fácil. Às vezes as pessoas podem achar que é muito burocrático, não é não. Às vezes até numa conversa por WhatsApp a gente consegue resolver alguns problemas.